tem levantado para estar liderando esse trabalho, na verdade, abrindo mão das suas atividades cotidianas. Muitos aqui têm comércio, outros empresas, e mesmo assim têm dispensado, têm colocado o seu tempo a serviço do reino de Deus. Louvo a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, que conseguiram chegar aqui nessa manhã também, para estar apresentando ao Senhor as suas demandas. Nós estamos em uma manhã com Deus. A verdade é que nós precisamos de estar com o Senhor todo o tempo, não só amanhã, não só à tarde, não só à noite, mas nada melhor do que começarmos o dia em uma manhã com Deus. Ô Douglas, eu não sei se consegue tirar aqui esse chiado, desligar, acho que é o... Tá? Então, meus amados, nada melhor do que começar o dia na presença do Senhor. É o melhor lugar para o crente estar, é aos pés do Senhor Jesus. Nessa manhã com Deus, nesse formato que os irmãos estão iniciando no dia de hoje, nesse novo formato, né? Ou pelo menos estão aí se adaptando nesse formato. O tema dessa manhã com Deus que eles escolheram é família. Amados, não poderia começar melhor, porque a família é a base, ou seja, é a célula madre de todas as outras instituições. É a primeira instituição. É a partir da família que deriva-se todas as outras instituições. Não existe igreja avivada, não existe igreja aqui na terra em perfeita comunhão com os céus, com famílias destruídas, porque a igreja ela é formada de famílias. Nós fazemos parte de um projeto plural e singular de Deus, que é a família. Sem a família, nenhuma outra instituição seria possível de existir. E hoje nós já ouvimos, foi aberto o trabalho com o louvor. Na verdade, esse louvor ele fala muito comigo e ele me acompanha praticamente desde a época em que esse louvor foi lançado, que eu gosto muito de estar adorando a Deus na minha casa, com os meus filhos. Na verdade, é uma oração. Eu profetizo com esse hino, dizendo: a minha casa será uma bênção. A minha casa será um lugar de adoração. Nela estarão reunidos adoradores. Eu estou falando com dificuldade, irmãos, que eu estou bem congestionado, essa mudança de tempo, ainda ficando todo ressecado. Estou falando com dificuldade. Mas foi lido versículos bíblicos, foi cantado, na verdade, a teologia cantada, falando da família, da importância da família, e nós fazemos parte desse projeto de Deus, pois a família, a nossa família é um grande projeto de Deus. A nossa casa, ela deve ser um lugar de refúgio, a nossa casa deve ser um santuário, um lugar onde o Espírito Santo de Deus, ele tem a plena liberdade. Nós, família de Deus, devemos ser um espelho para a sociedade. Nós devemos refletir esse perfil social de Deus, o perfil que Deus requer para os homens. Somos nós, a igreja do Senhor Jesus, esse povo a quem Deus escolheu, esse povo a quem Deus chamou. Nós precisamos refletir o perfil social que Deus requer para todo homem, para toda mulher, para toda família. Mas se essa família, se ela é um projeto, e ela é tão importante para nós e para a sociedade, ela é tão importante para o Estado, porque existem tantos problemas e tantas famílias estão sendo destruídas nos dias de hoje.
casais se divorciando, filhos entrando pelo mundo das drogas, pelos vícios. A nossa família está sendo bombardeada de todos os lados, as nossas crianças sendo bombardeadas pelas ideologias, seja através das telas, seja na escola, seja até mesmo, diga-se de passagem, e isso é um grande problema, até mesmo dentro das nossas igrejas, crianças sendo bombardeadas porque líderes, uma liderança que não busca o alinhamento do perfil de família que Deus exige para nós, porque desconhecem, seja por negligência, porque na maioria das vezes é por negligência, né? O descuido de não observar a vontade de Deus. O principal problema do homem é olhar para a família como se fosse um projeto simplesmente do homem, mas a família, ela não é um projeto do homem. A família, ela é um projeto de Deus. A família não é um projeto de homem. A família, ela é um projeto de Deus. O autor da família foi o próprio Deus. E a família, ela tem a sua origem ainda ali no Éden, no princípio de todas as coisas. Quando Deus disse, olhando para o homem, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora. Deus, ele institui o casamento ali no Éden. Ele disse, olha, que o homem e a mulher unidos em casamento, eles se tornariam dois em uma só carne. Vêm os filhos, carregam o DNA dos pais, e há uma responsabilidade do pai, da mãe, de ensinar essa criança, porque eu estou falando para pessoas, para crentes, homens e mulheres que conhecem a Cristo, precisam mergulhar nesse oceano de conhecimento, de prosseguir e continuar conhecendo o Senhor, porque através desse conhecimento de Deus, através do conhecimento do Senhor, que nós adquirimos experiência e maturidade para ordenarmos as nossas famílias. Cada um dentro desse projeto plural de Deus tem um papel. O esposo tem um papel, a esposa tem um papel, os filhos têm um papel. E quando esses papéis se invertem, aí nós vemos o que está acontecendo na sociedade. Famílias sendo bombardeadas, filhos entrando pelos vícios, maridos muitas vezes mergulhados na prostituição, homens que invertem o papel com as esposas saem para trabalhar, e o homem muitas vezes sai vagueando por aí, não tem uma responsabilidade, não tem um compromisso de ser um mantenedor, de ser o sacerdote do lar, até mesmo dentro das nossas igrejas. Então, quando as irmãs propuseram esse tema, família, logo eu disse, não poderiam começar melhor, porque de fato nós precisamos abrir os nossos olhos acerca das nossas famílias e buscar em Deus para trazer de volta a adoração em família. Porque, amados, se a família está uma bagunça lá na sua casa, eu estou falando, na verdade, de forma geral, né? Ou na minha casa, adianta nós estarmos totalmente desordenados, homem e mulher, em casa, e chegar aqui na igreja e queremos um culto perfeito? Não, não teremos um culto perfeito. A nossa adoração não será aceita. Essa é uma verdade. Mas eu preciso entender que essa ajuda, ou seja, que essa ajuda que eu preciso, que você precisa, que as famílias precisam, nós vamos encontrar somente em Cristo Jesus. Olha o texto que foi lido, o Salmo 127, o versículo 1, diz o texto, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. O versículo 3, olha o que aqui diz o salmista no versículo 3, do Salmo 127. Os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade.
Então, os nossos filhos são herança que o Senhor entregou em nossas mãos. Olha o que é que disse o Senhor Jesus em Mateus 24 e o versículo 43. Ora, se o pai de família soubesse, falando acerca da vigilância, se o pai de família soubesse a hora que viria de vir o ladrão, o que é que ele faria? Ele fecharia a porta, ele vigiaria e não deixaria que o ladrão assaltasse a sua residência, a sua casa. Ele está falando acerca da vigilância. E a verdade, meus irmãos, é que muitas vezes a nossa porta ela está aberta para quem não deveria estar. Porque lá dentro da nossa casa é onde nós guardamos aquilo que nós temos de mais valioso. E nós precisamos estar atento, porque o adversário, ele está bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E se ele encontrar a porta aberta, ele não vai pedir licença, ele não vai entrar com alarde, ele vai entrar de forma sorrateira. Por quê? Porque achou a porta aberta. E entrando na casa, ele vai causar ruaça, ele vai levar cativo esposas, ele vai levar cativo filhos, ele vai acorrentar, ele vai cegar o sacerdote da casa, ele vai levar aprisionado, vai aprisionar. Então nós precisamos estar atento ao que está acontecendo à nossa volta. Nós precisamos olhar com o olhar de um verdadeiro cristão. Nós precisamos buscar um alinhamento com os céus para estarmos atentos às coisas que estão acontecendo, não só lá fora, mas dentro da nossa casa. Quantos filhos perdidos dentro do lar, quantas esposas, quantos esposos perdidos dentro do lar. Infelizmente, mas há poder no sangue de Jesus, em um trabalho como esse, em uma manhã com Deus, com o propósito de orarmos e blindarmos as nossas famílias com oração. Olha o que é que diz o texto sagrado: resistiu o diabo, chegai-vos a Deus, resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Louvado seja Deus. Nós estamos essa manhã nos achegando a Cristo, nos achegando ao Senhor. O Senhor Jesus, quando ele termina de ministrar o Sermão do Monte, no capítulo 7, versículo 24, ele disse: olha, aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Porque ele diz que virá chuva, virá ventos. Amados, não é se vier, mas é quando vier. A chuva, os ventos, nós precisamos estar alicerçados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Houve um homem na Bíblia, um rei, que fez tudo o que era justo e reto perante os olhos do Senhor. Mas veja, esse homem, ele não vigiou, ele abriu a porta da sua casa. Veio o enviado da Babilônia, esse rei Ezequias. Ele abre a porta da sua casa, ele mostra tudo que havia de mais precioso dentro da sua casa. Ele mostrou a glória da sua casa. Ele mostrou tudo quanto havia dentro da sua privacidade. E este homem que veio enviado da Babilônia, ele veio com presentes, ele veio com a roupagem. E essa roupagem não dizia que ele era inimigo. Essa roupagem, ele veio travestido de amigo, com músicas, com danças e com muitos presentes nas mãos. E com isso, o rei baixou a guarda e abriu a porta da sua casa, revelando e mostrando tudo quanto havia dentro da sua casa. Mostrou a intimidade do seu reino, da sua família. Não ficou nada oculto que ele não revelasse, não mostrasse. E sabe o que aconteceu? Quando esse enviado da Babilônia, ele sai, quando ele sai para a Babilônia, volta para a Babilônia, Deus levanta o profeta Isaías, e o profeta Isaías vai até o palácio e pergunta para aquele rei: quem é esse que saiu daqui? Ele disse: é um enviado da Babilônia. E o que é que você mostrou a ele?
Eu mostrei tudo. Não ficou nada de oculto que eu não tenha mostrado. Aí veio a sentença. Meus irmãos, devamos ter cuidado. Para quem é que nós estamos abrindo a nossa porta, a porta da nossa intimidade, lá dentro da tua casa, dentro da sua casa. É você e a sua família. Não abra a intimidade do seu lar para qualquer pessoa. Infelizmente, há muitos infiltrados no nosso meio, que vêm como amigo, vêm com uma roupagem bonita, aparentando, na verdade, ser o que de fato não são. São lobos devoradores, travestidos de ovelha. Eles não querem o teu bem. Cuidado com aquilo que você... Ah, mas isso é tão inofensivo. Não tem nada de errado nisso. E de forma sorrateira, o adversário vai entrando pelas portas das famílias, das casas, e vem trazendo desânimo, vem trazendo frieza, vem trazendo, aleluias, distanciamento dos filhos. Nós estamos com o advento da tecnologia, das redes sociais, trazendo para a intimidade pessoas de longe e afastando aqueles que estão perto. Glória a Deus. O que é que os nossos filhos, quem são os amigos dos nossos filhos? Os nossos filhos estão sendo influenciados por quem? Quem são as pessoas que estão influenciando nossos filhos? Quem são as pessoas que estão influenciando as nossas esposas? Quem são as pessoas que estão influenciando os esposos? Quem são as pessoas que estão infiltradas dentro do nosso lar? E o Senhor nos chama nesta manhã a sermos vigilantes, a levantarmos um clamor, a buscarmos ao Senhor em um tempo oportuno, porque ainda há esperança para a família dos últimos dias, aqueles a quem o Senhor chamou. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Jesus! Oh, glória a Jesus! Virá ventos, virá chuvas, tempestades, e baterão na nossa porta, baterão na nossa residência, e o que vai definir se ela vai estar em pé ou se ela vai ruir, é tão somente se estamos alicerçando em Cristo Jesus, aleluia, a nossa vida, a nossa família. Oh, glória a Jesus! Oh, glória a Jesus! Há uma responsabilidade muito grande dos pais para com os filhos. Nós precisamos buscar esse alinhamento e trazer de volta, amados, aleluias, essa adoração que outrora havia dentro do nosso lar, a harmonia, a comunhão. E o que é uma verdadeira adoração? É expressar a honra a Deus por meio da devoção, reverência genuína. É a expressão mais sincera e profunda do relacionamento com o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, e o versículo 1, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional com entendimento. O nosso culto, irmãos, não se resume ao encontro no templo. O nosso culto é lá no seio da nossa família, é na intimidade do nosso quarto, é na intimidade com a nossa esposa, é na intimidade com os nossos filhos, é lá que nós vigiamos, é lá que nós adoramos a Deus, expressamos essa dependência que o homem precisa depender de Deus. O Senhor Jesus disse: olha, sem mim nada vocês poderão fazer, sem mim nada poderão fazer. E às vezes nós negligenciamos, porque amamos. Amor sem correção não é amor, irmãos. Deus, Ele nos ama, mas Ele não deixa nós ficarmos, não, Ele não deixa os nossos pecados ficar impunes, porque Ele nos ama. Ele precisa nos corrigir, Ele precisa nos exortar, porque lá o escritor aos Hebreus, no capítulo 5, verso 12, ele diz que Ele ama, Ele corrige a quem Ele ama, e a todo que é corrigido e aceita a correção, Ele chama de filho. Louvado seja Deus. Precisamos
verdadeiramente, nós precisamos buscarmos esse alinhamento com os céus, estarmos atentos às coisas que estão acontecendo. Deus, Ele tem levantado nos últimos dias homens e mulheres. A verdade é que Ele sempre reservou para si o remanescente. A religião institucionalizada, ela está corrompida. Homens corruptos, homens que fazem do evangelho um meio de vida, homens que querem comercializar através do evangelho, seja por interesses financeiros, seja por interesses de influência, porque há aquela ânsia de muitos líderes para influenciar, para estar manipulando pessoas. Mas Deus, Ele busca homens e mulheres que queiram fazer da sua vida o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Uma carta aberta e lida por todos os homens. A sociedade, nós precisamos expressar esse perfil social que Deus, Ele exige do homem e da mulher, das famílias, da sociedade dos dias atuais. A sociedade, as famílias aí de fora, precisam olhar para a minha família, precisam olhar para a família dos irmãos e desejar ter uma família como a nossa. Eles precisam olhar e dizer, olha, eu gostaria que a minha família fosse como a do irmão José, da irmã Maria. Eles precisam olhar e ver a diferença. Eles precisam olhar dentro da minha casa, da minha família, e ver Jesus, ver a manifestação do Espírito Santo de Deus. A minha família precisa glorificar a Deus em tudo. Os meus filhos precisam glorificar a Deus. As minhas ações, as minhas práticas, os meus negócios, tudo na minha vida precisa glorificar e expressar esse perfil que Deus, Ele preparou, Ele almeja esse perfil que Ele deseja que todo homem, toda mulher siga e viva de acordo com a sua palavra. Romanos 11, verso 36. Olha o que aqui diz o texto sagrado do apóstolo Paulo. Ele diz, é porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Meus amados, tudo é por ele e para ele. Oh, louvado seja Deus. Se ele te chamou, se ele te separou dentre os mais excelentes. É isso que diz Isaías no capítulo 41, versículo 9. Olha só que privilégio de ser chamado, de ser escolhido por Deus. Tu a quem tomei desde os confins da terra, eu te chamei dentre os mais excelentes, eu disse a ti escolhi, eu não te rejeitei, irmãos, nós somos escolhidos pelo próprio Deus, dentre os mais excelentes. Em nós mesmos não há qualificação, aleluia, nós somos fruto da escolha de Deus, não há mérito, não há meritocracia nenhuma em nós, mas somos escolhidos pelo próprio Deus, porque Ele, aleluia, nos escolheu. E Ele nos escolhendo, Ele requer de mim, Ele requer de você, que sejamos firmes nas nossas convicções, que não deixemos as portas das nossas famílias abertas. Ele requer que fechemos, que sejamos vigilantes. Ora, se o pai de família soubesse a que hora da noite, que vigília da noite, o ladrão viria, ele vigiaria. Amados, precisamos estar atentos toda hora, todo instante. Trazer de volta essa adoração em família requer sacrifício. Vocês lembram de Saul? Saul durante 40 anos, porque em um período de decadência espiritual ainda nos dias de Eli, a arca da aliança ela foi tomada lá no campo de batalha, exatamente por negligência, por decadência moral, decadência espiritual, não só da família sacerdotal, mas uma nação que deixou de observar os preceitos do Senhor, as leis do Senhor, uma nação que foi escolhida, uma nação que provou, aleluia, os milagres, uma família, ou seja, uma nação que ela provou a mão poderosa de Deus, libertando-os do Egito, conduzindo-os por 40 anos no deserto, entregando a terra que havia prometido aos pais, aos patriarcas. Essa nação recebeu isso da mão do Senhor, nações muito mais poderosas, muito mais fortes. Eles tomaram posse da herança, mas com o passar do tempo, deixaram de vigiar. A vigilância foi deixada de lado.
e entraram pelo período de decadência moral e espiritual, de tal sorte que a presença de Deus, a arca, ela foi tomada lá no campo de batalha, foi-se a glória de Deus. Aí vem Saul, durante 40 anos, ele reina somente com a promessa, porque havia uma promessa, que Deus estaria no meio daquele povo, que Deus seria o Deus daquele povo, e durante 40 anos ele reinou somente com essa promessa. Mas Davi, homem segundo o coração de Deus, quando ele assume o reinado, quando ele toma posse do reinado, a primeira coisa que ele faz, ele disse: olha, vamos trazer de volta a presença, a arca que foi tomada ainda nos dias de Eli. E ele prepara tudo. E isso aqui, irmãos, eu abro um parênteses para falar para vocês, para nós termos cuidado com o modismo, porque não se traz a presença de Deus, não se traz adoração para a nossa família, para a nossa casa de qualquer forma. Existe sim aqui na palavra de Deus o meio pelo qual nós devemos trazer a presença do Espírito Santo de Deus para nossas casas, para a nossa família. Se quisermos edificar nossa casa em Cristo Jesus, está aqui o caminho. E o caminho, irmãos, não é outro, senão, irmãos, é oração, é jejum, é palavra de Deus, é vigilância 24 horas por dia. Não tem como trazer a presença com modismo, não tem como trazer a presença com inovação, com show gospel, com personagens famosas, com influenciadores. Não tem como trazer a presença de Deus dessa forma que não seja pela palavra, pela oração, pelo jejum. Oh, louvado seja Deus! Oh, glória a Deus! A intenção pode ser até boa, mas o inferno está cheio de boas intenções. Deus requer de mim, requer de você responsabilidade, compromisso, devoção diária, é todo dia. 16:24 de Mateus, olha o que é que disse Jesus. Olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se cada dia a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Evangelho é renúncia, evangelho é dedicação, evangelho de Cristo, irmãos, o evangelho que aponta para os céus, é um evangelho de responsabilidades. Porque Davi teve boa intenção, mas ele deixou de ser vigilante, ele não observou, e quis trazer a arca, a presença de Deus, com inovação. Com carro de boi, não se carrega a presença de Deus em carro de boi. Aqui representa inovação, é nos ombros, com sacrifício, é todos em um mesmo batidão, é um seguindo o passo do outro, porque quando os sacerdotes colocavam a arca sobre os ombros, não podia haver descompasso, tinha que haver um compasso, era um passo após o outro. E a cada passo que eles davam, deveria haver glórias, deveria haver louvores, deveria haver sacrifícios, porque é só assim que nós trazemos a presença de Deus para a nossa família. Vamos gastar o nosso tempo, vamos sair daqui dessas redes sociais, vamos sair daqui das mídias, vamos sair daqui, as mídias só vão servir para nós, para pregarmos o evangelho, para anunciarmos a palavra de Deus. Vamos gastar tempo com Deus, vamos gastar tempo com a presença de Deus, com a leitura da palavra de Deus. Vamos gastar tempo buscando a presença em oração, consagrando em uma manhã com Deus, como nós estamos nessa manhã. Louvado seja Deus. Não tem outro caminho para reconstruirmos as nossas famílias, porque as nossas famílias estão sendo bombardeadas diuturnamente, as nossas famílias estão sendo bombardeadas, ou nós tomamos uma posição de defesa e de ataque para expulsarmos os inimigos que já estão infiltrados dentro das nossas casas, diga-se de passagem. Mas há poder no sangue de Jesus. Deus, Ele busca, aleluia, nos últimos dias, homens e mulheres que verdadeiramente queiram servi-lo com integridade, com sinceridade e com completude, sem interesses espúrios. Oh, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Como é que nós estamos nos apresentando diante de Deus? Pais, mãe, como é que vocês estão educando os vossos filhos? Olha o que é que diz aqui, a repetição das leis, Deuteronômio, capítulo 6, versos 6, 7 e 8. Eu poderia ler desde o versículo 1.
né? Mas olha, deixa eu ler desde o versículo 1. Este, pois, são os mandamentos e os estatutos e juízos que mandou o Senhor vosso Deus para vos ensinar, para que estivesses na terra que passais a possuir, para que temais ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno tu, teu filho e o filho do teu filho todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Olha o que é que ele disse aqui no versículo 6. Olha o versículo 6. Ele diz, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Olha o versículo, capítulo 11, o versículo 18 e o versículo 19, se não me falha a memória. Olha a recomendação para os pais. Olha, versículo 18. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos, e ensinarás os vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Escreva-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias, os dias dos vossos filhos, na terra que o Senhor jurou a vossos pais, dá-lhes como os dias dos céus sobre a terra. Amados, se nós quisermos desfrutar das promessas, das benesses do Evangelho, se quisermos realmente sermos espelho para o mundo, eu preciso amar essa palavra, eu preciso viver por essa palavra. Eu não posso abrir mão e negligenciar as minhas responsabilidades como pai, a minha responsabilidade como marido. Você não pode negligenciar as suas responsabilidades como esposa. Amados, a responsabilidade, ela é muito grande para aqueles a quem o Senhor chamou, a quem o Senhor separou. De um lado, nós temos o privilégio de sermos escolhidos, separados por Deus, a fazermos parte do povo que vai morar no céu. Aqueles adjetivos que eu estou sempre me referindo aqui. Olha como é que a Bíblia se refere à igreja. Nós somos a menina dos olhos do Senhor, nós somos a nação santa, nós somos o povo adquirido por Deus, nós somos propriedade peculiar do Senhor, nós somos sacerdócio real, nós somos ministros dos céus, nós somos, irmãos, embaixadores de Cristo. Tudo isso são aqueles a quem o Senhor chamou, a quem o Senhor separou para lhe servir. Você não é qualquer um, você não é qualquer uma, você é um homem, uma mulher chamado e separado por Deus para fazer a diferença nessa geração. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. O que o diabo quer é nos humilhar, o que o diabo quer é nos colocar, sabe, no lugar de escravidão, é no lugar de obscuridade, mas o Senhor Jesus, Ele quer nos levantar com a sua mão forte, para que todos nós, para que aqueles a quem Ele chamou, a quem Ele separou, possa fazer a diferença nos nossos dias. O diabo tem que bater em retirada, porque aqui está um homem de Deus, aqui está uma mulher de Deus, aqui não tem lugar para o adversário ele vai cantar em outro lugar, porque aqui é a glória de Deus, é o Espírito Santo de Deus que reina, é o Espírito Santo de Deus, aleluias, que preside sobre as nossas famílias, e o diabo não tem poder sobre a nossa casa. Louvado seja o nome santo de Jesus. Oh, glória a Deus, oh, glória a Jesus. Irmãos, vamos vigiar, vamos vigiar, vamos ser vigilantes, vamos estar atentos. Amados irmãos que estão nos acompanhando através da live, você que vai ouvir, aleluias, essa ministração, essa palavra da parte de Deus, acorde, e isto digo conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos aceitamos a fé. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, e só vai subir os que estiverem vigilantes, só vai subir aqueles que estiverem fechando a porta para o pecado, aleluia, abrindo a porta para o Espírito Santo de Deus. Há muitas igrejas por aí, em que o Espírito Santo de Deus já não tem mais liberdade, já não tem mais primazia no culto, mas nessa casa a primazia dele, nós vivemos por ele, para a glória dele. Nessa casa ele tem liberdade. Nós abrimos o nosso coração e te convidamos, o Espírito Santo de Deus, a estar em nossa casa, na nossa família, nos nossos ajuntamentos. Louvado seja o nome santo do Senhor para todos sempre. Oh, glória a Deus. Amém. E respeitando o tempo, eu quero te convidar
a levantar daí do seu lugar e vim aqui porque eu quero orar por cada um de vocês, pela casa de vocês, aleluia, pela família de vocês. Eu quero orar pela vida pessoal de cada um de vocês, assim como pela minha casa, pela minha família, pelos meus negócios, porque há poder no sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vem aqui que eu quero orar por você e vou respeitar o tempo e já vou finalizar, aleluias, dentro do tempo que nos é permitido. Amém? Glória a Deus. Senhor nosso Deus, santo e eterno Pai, oh bendito Deus, oh glórias, oh glórias, oh glórias. Espírito Santo de Deus, Tu que estás em nosso meio nessa manhã, Pai. Aqui está, Senhor Deus, essas famílias representadas por cada um dos Teus filhos que aqui estão. Ó Pai de amor, mas eles não só representam a sua casa, eles representam as famílias que estão no trabalho, eles representam as famílias que estão em viagem, eles representam as famílias muitas vezes que estão no leito de enfermidade, que não podem estar aqui. Jesus, nós temos aqui nessa manhã, Senhor, falado da Tua palavra, falado da responsabilidade, do compromisso. Nós aqui estamos, Senhor Deus, ó Deus, e manifestamos a nossa dependência dos céus. Jesus, sem Ti nós nada podemos, sem Ti eu não posso coisa alguma, sem Ti, Senhor, eu não vou a lugar algum, Pai. Sem Ti, Senhor Deus, Jesus, certamente eu serei vencido, essas famílias serão vencidas. Jesus, mas eu quero agora, Senhor Deus, como ministro da Tua palavra, do Teu evangelho, ministrar sobre a casa de cada um deles. Senhor, envia agora os Teus anjos celestiais, envia agora, Senhor Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, as milhares de anjos, Senhor, para pelejar em favor das famílias representadas nessa manhã, Pai. Ó Deus, as famílias, Jesus, que foram separadas, chamadas por Ti, manda agora, Senhor, os Teus exércitos e de encontro a essas famílias. Jesus querido, vá repreendendo, Senhor, se existisse o inimigo estiver dentro da nossa casa, se estiver dentro do nosso lar, neste momento, Senhor, que eles saiam, que eles sejam, Senhor, ó Deus, neste momento, que eles sejam expulsos, expelidos, na autoridade do Teu nome, Jesus. Vai repreendendo, Senhor, todo sentimento, vai repreendendo toda a hóstia espiritual da maldade, vai repreendendo, Senhor Deus, ó Pai de amor, toda a potestade que tem pelejado contra os nossos filhos, tem pelejado contra os nossos adolescentes, nossas crianças, os nossos jovens, ó Deus, homens, mulheres, cativos, que estão reféns, acorrentados, aprisionados, mas há poder do Teu sangue, há poder do Teu sangue, há poder do Teu sangue. Eu oro agora, Jesus, eu oro agora, Jesus, eu oro agora e repreendo na autoridade do Teu nome todo levante do adversário, caia por terra no nome de Jesus, no nome de Jesus, porque a vitória é nossa, a vitória é nossa, a vitória é nossa. Liberta, Jesus, os cativos, os oprimidos, liberta, Jesus, os cativos, liberta, Senhor, aqueles que estão enfermos, ó Deus, enfermo, porque há uma enfermidade maligna, uma enfermidade espiritual. Senhor, vai pelejando em favor da Tua igreja, do Teu povo, das famílias, na autoridade do nome de Jesus. Eu ministro saúde, saúde espiritual, na autoridade do nome de Jesus. Eu ministro libertação, na autoridade do nome de Jesus. Eu ministro portas abertas, aleluia, as portas que estão fechadas para o emprego, ó Deus, os negócios, que elas sejam abertas, mas também, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, nós fechamos a porta para o pecado, para o mal, para o adversário, para os levantes do adversário. Nós fechamos a nossa porta, mas abrimos as portas para os céus, abrimos as portas, aleluia, para o Senhor, que fez os céus e a terra, o detentor de todo o poder, toda a glória, toda a majestade. Oh glória! Oh glórias, oh glórias, é no nome de Jesus, 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 é no nome de Jesus que nós oramos, é no nome de Jesus que nós entregamos o nosso clamor, na autoridade do nome de Jesus. E a igreja diz, amém, a vitória é nossa em nome de Jesus. Se assente, irmãos, só um minutinho. Glória a Deus, glória a Jesus. Irmã Inês, a senhora vem aqui finalizar? Podemos finalizar? Glória a Deus. Amém. Amados, finalizo glorificando a Deus, exaltando ao Senhor, por esta manhã, pela vida de cada um dos meus irmãos, que vieram aqui em consagração, a estar orando em favor da igreja, em favor das suas famílias,
Nós, amanhã, teremos aqui o nosso culto de ensinamento. Se você puder, irmãos, não fique em casa. Venha para o culto de ensinamento. Nós teremos uma semana repleta de atividades aqui na igreja. Amanhã, um culto de ensinamento. Nós teremos, quinta-feira, uma aquece conferência. Vai estar presente a cantora Neide Martins. É Martins mesmo, né? Neide Martins. Vai estar aqui adorando a Deus conosco. Vai estar ministrando a palavra de Deus a nossa irmã Carol Fael, que serve ao Senhor conosco aqui nessa igreja. Na sexta-feira, as irmãs têm uma atividade exclusiva para elas. Mas no sábado nós voltaremos aqui, em um grande culto de adoração a Deus, com cantores, pregadores, e esse trabalho vai se estender até o final de semana. Até domingo, pela manhã, nós estaremos reunidos. Amados, o crente não tem outro lugar para estar que não seja na casa do Senhor. Ah, pastor, mas eu estou cansado. Amados, será que você vai deixar o cansaço roubar a tua bênção? Não é sempre. É um momento de festa, de confraternização, é um momento de muita alegria para nossas irmãs e para a igreja do Senhor Jesus. Então, nós vamos estar aqui, querendo o Senhor Deus, junto com as nossas irmãs, todos os dias aqui, orando e intercedendo em favor dessa igreja, das famílias. Não vamos abrir mão daquilo que Deus entregou em nossas mãos, aquilo que nós temos de mais precioso. Amém? Então, vamos estar aqui. Gaste seu tempo na casa do Senhor. Quando muitos viviam no mundo, passava a noite, saía do trabalho, ia para as bagaceiras, ficava semanas e semanas assim inteira. Na casa do Senhor nós chegamos cansados, com o corpo físico cansado, mas saímos daqui leve. Parece que se a gente ficar em casa, sentado no sofá, deitado no sofá, nós não repousamos tanto quando repousamos, quando estamos aqui na casa do Senhor. Eu, sinceramente, a maioria dos dias, eu saio do trabalho e venho direto para cá. E tem dia que eu chego aqui só a graça, mas eu chego em casa leve. Eu não sei se isso é só comigo, eu acho que aqueles que fazem isso têm essa experiência que eu estou relatando para vocês. Amém? Então vamos orar, curva a sua cabeça. Senhor Deus, Pai de amor, te louvamos, te agradecemos por este momento, por este culto, pela vida dos teus filhos, que nessa manhã, Senhor Deus, estiveram aqui. Continua conosco, ó Deus, na tarde desse dia, na noite desse dia. Pai, continua, Senhor Deus, pelejando em favor de cada família representada pelos teus filhos. Te apresentamos teus filhos que estão trabalhando, aqueles que estão viajando, mas também aqueles que estão no leito, Senhor. Vai de encontro, Senhor, repreendendo todo mal, toda enfermidade, como nós já oramos nessa manhã. Senhor, seja conosco, seja com o teu povo, é o que eu te peço, em nome de Jesus, Pai. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a doce comunhão do seu Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus. Todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus. Dê um abraço.